Tem chuvas que impressionam, como as de meteoros, outras que assustam. Ao longo dos tempos, tem sido reportado diversos casos sobre chuvas misteriosas que têm ocorrido em vários lugares do mundo. Esse é o assunto deste episódio. A seguir, vejamos uma lista com 14 casos. Na Bíblia, no livro de Números, narra-se que Deus enviou codornizes dos céus para alimentar os hebreus. Ainda na Bíblia, está descrito como Josué e o seu exército foram auxiliados por uma chuva de pedras de granizo que caiu sobre o exército dos amorreus. No século IV a.C., o autor grego Ateneu mencionou uma chuva de peixes que durou 3 dias no Peloponeso. No século I, o escritor e naturalista Plínio o Velho descreveu uma chuva de pedaços de carne, sangue e outras partes de animais, como rãs. Conta-se que em 1578, grandes ratos amarelos caíram sobre a cidade norueguesa de Bergen. No dia 3 de março de 1876, registrou-se queda de pedaços de carne, alguns sangrando sobre um campo de Kentucky, Estados Unidos. Em junho de 1880, abateu-se uma chuva de codornas sobre Valência, na Espanha. A 30 de junho de 1892, uma chuva de rãs, a maioria de coloração bastante clara, caiu sobre Birmingham, Inglaterra. No dia 10 de novembro de 1950, imensos blocos de gelo caíram do céu em Devon e Somerset, na Inglaterra, esmagando várias ovelhas de um rebanho. Conta-se que, em 7 de setembro de 1953, milhares de rãs caíram do céu sobre Leicester, nos Estados Unidos. Em 1968, jornais brasileiros registraram uma chuva de carne e sangue em São Paulo. Em 1978, choveram caranguejos na Nova Gales do Sul, na Austrália. De 25 de julho a 23 de setembro de 2001, uma chuva de cor avermelhada se precipitou no estado de Kerala, na Índia. Na época falou-se que a explicação eram partículas de areia vermelha transportadas desde a Península Arábica. Contudo, o físico Godfrey Lewis, da Universidade Indiana Mahatma Gandhi, não acreditou nessa possibilidade. Para ele, trata-se de bactérias que se libertaram de um cometa que se desfez ao entrar na atmosfera terrestre. Em 29 de julho de 2008, habitantes do vilarejo de La Sierra, na região noroeste da Colômbia, afirmaram que, logo após uma tempestade, caiu sangue do céu. Algumas amostras da substância foram recolhidas pelos moradores. Segundo o padre do povoado, uma bacteriologista do município de Bagadó, que examinou essas amostras, confirmou que se tratava de sangue. Quais as explicações para o fenômeno das chuvas misteriosas? Alguns pesquisadores creem que os OVNIs sejam os responsáveis pelas chuvas misteriosas. Conforme eles, chuvas de animais e pedaços de carne poderiam ser descartes realizados por ufonautas que estão realizando experiências em nosso planeta. Na opinião de grupos de estudiosos religiosos, assim como Deus enviou codornizes do céu para alimentar o povo hebreu e pedras de granizo para auxiliar na batalha de Josué, algumas chuvas misteriosas poderiam ser sinais ou advertências divinas.
Investigadores do sobrenatural acreditam que a explicação para as chuvas misteriosas sejam portais dimensionais. Segundo dizem, através desses portais, uma estranha força poderia estar teletransportando animais e objetos de outra dimensão para nós. O escritor e pesquisador americano Charles Fort, por exemplo, propôs que há para além de nosso mundo outros continentes dos quais caem estes objetos. De acordo com alguns cientistas, a maioria desses eventos podem ser explicados como fenômenos naturais. Para eles, um tornado pode ser o responsável pela captura de animais e a posterior queda a grandes distâncias do seu lugar de origem. Todavia, há pormenores que a ciência não pode explicar. Por exemplo, que em diversos casos os animais estejam vivos após a queda, alguns em perfeito estado. Também que normalmente cada chuva de animais se manifeste com uma só espécie, quase nunca misturando com outras, nem incluindo plantas ou algas. E para você, qual a origem deste intrigante fenômeno? Escreva-nos falando o que achou do vídeo e nos contando sua opinião a respeito das chuvas misteriosas. Até breve!